Paz do Senhor, meus irmãos, espero que esteja bem, todos vós, sua família. Aleluia, que Deus abençoe grandemente. Estamos aqui mais uma vez para trazer um novo vídeo sobre ensino da palavra do nosso Deus. E hoje nós queremos meditar sobre uma missão que o Senhor deu, uma ordem que o Senhor deu para a igreja, que é a missão e também saber quem são verdadeiramente os missionários. Aleluia! Mas antes de nós começar a estudar, quero te convidar você a participar deste canal e ser inscrito embaixo. Em vermelho está escrito inscrever-se. Clique ali, é de graça, você não paga nada. Aleluia! Mas vai ajudar muito o crescimento, a propagação deste canal e também um incentivo para nós continuar estudando, ensinando e fazendo vídeos que propague a palavra do nosso Deus. Deixa o seu comentário, clique aí também, deixa o seu like e também eu te peço, se você quiser, você pode compartilhar este vídeo e fique conosco até o final. Estaremos aprendendo hoje sobre missões, sobre missionário. Lá no capítulo 20 e versículo 21 do Evangelho de João, Jesus, após a ressurreição, ele chegou a um lugar fechado, onde estavam os apóstolos e discípulos com medo. Aleluia! Jesus ultrapassou as portas fechadas, entrou dentro daquele lugar e disse: a paz esteja convosco. E disse assim: assim como o Pai me enviou, eu, Jesus dizendo, envio a vós. E soprou sobre ele o Espírito Santo. E eles dizendo, receba o Espírito Santo. E eles receberam, aqueles que estavam ali, o Espírito de Deus. Interessante que você não vai encontrar na Bíblia Sagrada a palavra missão e nem a palavra missionário. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita no hebraico, no aramaico e também no grego. E a palavra missão e a palavra missionário, ela vem do latim. Então, como não existe nenhuma palavra no latim, dentro das escrituras sagradas você não encontra esta palavra. Mas a palavra missão no latim significa enviar. E a palavra missionário no latim significa enviado. Então quando Jesus disse, assim como o Pai me enviou, assim como o Pai me deu uma missão, me fez missionário, eu vos envio. Eu vos dou uma missão, eis que separo vocês para missionário. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus diz ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, para que ser minha testemunha. Jerusalém, também na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Neste versículos e nesses capítulos, ainda que nenhuma delas foram escritas no latim, está a palavra missionário, que é enviar, e missão, que é ser enviado. Missão é enviar e missionário é enviar. E por isso, ainda que não esteja no latim, ali está descorridamente os missionários e as missões. E por isso está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Jesus disse, ide. Ide é o quê? É a palavra missão. Ide fazer, ide pregar o Evangelho por todo mundo. Ide, Jesus está dando uma missão. Ide pregar o Evangelho para todo mundo, para alcançar as nações, para alcançar os povos, para fazer discípulos, para ensinamento da palavra. Veja que coisa interessante como nós encontramos a palavra missão, a palavra missionário, ainda que não seja no latim, mas escorrida, tanto no grego, mostrando com palavras iguais, que Jesus deu para nós, a igreja, uma representação do próprio Deus para ir levar o Evangelho, levar a palavra, mostrar Cristo, representar Cristo, levar o amor de Cristo para as nações, para o mundo. A igreja tem esta chamada, a igreja tem esta revelação e por isso é necessário que a igreja continuamente faça missões. Mas
A palavra de Deus nos diz que o primeiro missionário, ainda que não seja na nova aliança, mas na antiga aliança, aleluia, foi Abraão, quando Deus disse que ele devia ir para uma terra longínqua, uma terra que ele não conhecia, e Abraão foi para fazer esta missão que Deus para ele, para levar, a receber aquilo que Deus tinha dado. Abraão não era pregador, mas Abraão levantava altar, e quando Abraão levantava altar, alguém perguntava: cadê os teus deuses? Onde está o teu ídolo? E Abraão começava a ensinar sobre ao Deus que enviou ele para uma terra que ele não conhecia, e ali ele revelava o Deus invisível, mas real, um Deus que não está visto, mas um Deus que é adorado em espírito, em verdade. O primeiro missionário transcultural, ou o primeiro missionário que foi enviado para os gentios, foi Jonas. Jonas foi enviado para a cidade de Nínive, um povo gentílico que não era do hebraico, não era dos judeus, não era das 12 tribos. E Deus disse para Jonas: vai para Nínive e prega uma mensagem de arrependimento. Jonas foi o primeiro missionário que foi enviado para uma terra transcultural, para um lugar que não era do judaísmo, não era Jerusalém, não era das 12 tribos. Mas nós queremos nos detalhar, na verdade, irmãos, como que se determina que uma pessoa é missionário. Primeiramente, Deus tem que enviar aquela pessoa. E a igreja, dentro de uma revelação de Deus, envia aquela pessoa para fazer missões. Pode ser uma missão nacional, pode. Eu moro na Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu moro numa cidade chamada Viamão. Eu sou encarregado de congregação, sou um obreiro, mas não posso eu me chamar esta nomenclatura de missionário. Eu estou fazendo trabalho evangélico e trabalho de levar a palavra de Deus para os moradores da minha terra. Normalmente, a palavra missão, ela é destinada a pessoas que saem da sua casa, do seu estado, para ir para lugares onde não tem missionários, não tem pregação, para levar em terras longínquas, terras distantes. Eu fazendo a obra aqui na minha cidade, não é certo me chamar de missionário. Por quê? Porque eu estou dentro do meu território, dentro dos nativos da minha pátria ou no lugar onde nasci. Não é comum dentro dos cristãos evangélicos chamar de missionário aquele que faz o trabalho na sua cidade. Se fosse comum, todos os cristãos seriam missionários. Mas é bem comum, conhecido, culturalmente evangélico, os missionários são aqueles que são enviados para fora, para fazer missão transcultural ou missões nacionais em lugares distantes. Digamos, se me enviasse daqui, da terra dos gaúchos, lá para o meio da Amazônia, lá por meio do deserto, ou lá para o meio do Nordeste, fazer missões em lugares distantes, onde não estão sendo feitos, tudo bem, eu poderia ser chamado de missionário nacional, mas eu estaria recebendo uma autoridade delegada, uma vocação de Deus, para alcançar pessoas no meu próprio país, em lugares desérticos, em lugares que ainda não foram alcançados. Aí poderia receber essa nomenclatura. Mas se eu fico aqui na minha terra, não é correto me chamar de missionário. Como muitas pessoas se chamam de missionário, sem nunca sair nem dos seus territórios, às vezes não pregam o evangelho nem por seus parentes, às vezes não alcançam nem o açougueiro do açougue, nem o padeiro da padaria, nem o colega de trabalho é alcançado pelas missões ou pelo evangelho da sua própria vida. E traz uma nomenclatura sem ninguém chamar, sem ninguém cair, e se nunca receber a haste de missionário errado. O correto missionário são aqueles que vão para a África, vão para a América Latina, outros países, vão para lugares distantes, como lá na China, lá no Nepal, lá na Coreia. Isso sim é normalmente culturalmente cristão evangélico determinado como missionário.
Mas, meu amigo, meu irmão, se você não recebeu a chamada de Deus, se você ainda não foi a lugar algum fazer obra de missões, por que receber esta honra que não te pertence? Por que trazer essa nomenclatura para te engrandecer, ainda que você não ainda recebeu e nem tem sido enviado para fora? Então, na verdade, missionários são aqueles que atravessam na direção de Deus, na chamada que Deus deu através do pastor presidente, do líder de missões, e envia. Da mesma maneira, irmãos que estão em outros países fazendo a obra dentro da sua cultura, que são nativos, essas pessoas não são missionários também. Agora, se vier alguém lá da África, aqui, um obreiro nativo africano aqui no Brasil, ele não pode ser chamado de missionário. Ele é um obreiro nativo, um obreiro local da África. E ele veio no Brasil para pregar o evangelho num culto, veio para conhecer a igreja do Brasil, como eu fui, preguei já no Paraguai, como eu já preguei lá no Uruguai, mas não fui enviado. Eu fui para ver o trabalho da igreja, eu fui lá para congregar, para ouvir os irmãos, e preguei no Paraguai, preguei no Uruguai, mas não me chamo de missionário, porque não fui enviado, não recebi a chamada para ir evangelizar. Então precisamos estudar e pela palavra de Deus saber quem realmente é os missionários e parar de começar a chamar de missionário pessoas que nunca saíram nem da sua casa, nunca foram nem dentro do seu estado pregar o evangelho, pessoas que não pregam o evangelho nem no seu bairro e bate no peito e se chama de missionário e missionária. Pelo amor dos meus filhinhos, Jesus tem misericórdia de pessoas que querem se exaltar, pessoas que querem receber honra, a qual não tem merecimento para isso. Deixa Deus te abençoar, deixa Deus te honrar, deixa Deus te usar, aleluia, e deixa que os lábios dos outros te louvem. Não louve a você mesmo com seus lábios. Missões e missionário está no coração de Deus. E para isso nós precisamos primeiramente fazer missões aqui. Aqueles que querem fazer missão fora, primeiro tem que fazer missões aqui. Jesus disse, faça primeiro em Jerusalém, depois faz na Judéia, depois faz em Samaria, e depois faz nos confins da terra. Missões transculturais. Amém? Se você tiver dúvida ainda sobre quem verdadeiramente é missionário, e quem verdadeiramente recebeu a missão transcultural, deixe no comentário, faça essa pergunta. Questione. Seja humilde, seja simples. Conheci pessoas, meus irmãos, que era auxiliar da igreja, de repente abriu um ministério e agora se autodenominou de missionário. Nunca fez nada para Jesus. De uma hora para outra recebeu uma nomenclatura honrosa dele para se autodenominar missionário. Que Deus tenha misericórdia. Seja um ganhador de alma, um pregador do evangelho, um servo do Espírito Santo, um transmissor das boas novas, e deixa que Deus te use. Seja humilde. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O verdadeiro missionário ama as almas, vai atrás das almas, atravessa, aleluia, os limites territoriais, nacionais, internacionais, atrás das almas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero orar neste dia, para que Deus levante uma chama missionária e possa enviar milhões de pessoas fazer missões. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a estar debaixo da revelação. E o Senhor coloque em nosso coração um sentimento, um propósito, uma chama de missões, para ganhar almas, Senhor, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade. E se for a Tua vontade, sair do nosso estado, sair do nosso país e sair do nosso continente e fazer missões transculturais. Mas tudo isso, Senhor, precisa ser na Tua vontade, na chamada, no compromisso e na unção que o Senhor sempre dá aos missionários. Porque o Senhor chama, o Senhor capacita, o Senhor envia, o Senhor respalda e opera sobre aqueles que são missionários. Deus abençoe a todos e que a paz esteja com todos vós. E um grande abraço. Fique com Deus.